Olá, sejam todos muito bem-vindos ao MBO Talks. Eu me chamo Hugo, sou sócio do escritório Marins Bertoldi. Estou aqui com o Matheus Krause, que é fundador da Soft, né? Hoje é uma das empresas do Grupo Rua. E o papo aqui é sobre empreendedorismo. Matheus, assim, a gente ficou muito feliz de ver aí, né, a quantidade de negócios novos que surgiram nos últimos anos. É muito bacana ver, aqui em Curitiba a gente tem, né, no setor de gastronomia, enfim, muita coisa acontecendo, é um movimento bem bacana. E aí eu quero começar aqui abrindo para você contar a tua história, né, ou seja, como é que nasceu esse envolvimento do Matheus com a gastronomia, como é que surgiu a fundação da Soft, né, os momentos que você percorreu aí, que a gente vai conversar um pouquinho sobre as dificuldades, enfim, né, as barreiras para empreender no Brasil. É uma coisa bem bacana, acho que tem um case aí de sucesso para a gente conversar hoje aqui. Boa, perfeito. Muito obrigado, inclusive, pelo convite também, dar esse espaço aí pra gente vir contar um pouquinho. Na verdade, eu sou a terceira geração de sorveteiros da minha família. Meu avô é fundador da rede Devix, que tem aqui no litoral do Paraná, Matinhos, Caiobá, Guaratuba. Ele abriu a rede em 1985. E tem um fato muito legal, assim, porque quando eu nasci, em 97, o meu avô estava abrindo a primeira gelateria do estado do Paraná. Então, esse formato que a gente conhece hoje, onde você produz o sorvete super fresco, no mesmo lugar que você vende, com ingredientes de altíssima qualidade, o meu avô foi pioneiro aqui no Paraná. Mas, na verdade, desde 85, na logo da Devix está escrito assim, sorvetes de qualidade. Então, em 85, ele já também era pioneiro quando a gente fala em questão de trabalhar com insumos de qualidade, com um produto mais premium. E o legal é porque quando eu nasci, então, a empresa da minha família estava no auge, assim, então ele chegou a ter mais de 15 lojas próprias aqui no Paraná, até em Balneário Camboriú. Então, estava num momento muito legal, assim, e eu também consegui vivenciar isso na prática ali. Então, nascendo numa família de empreendedores, todos os meus tios e minha mãe sempre trabalharam na empresa da família ali. Então, eu fui criado dentro de uma família de empreendedores, tive muito contato próximo ali com atendimento ao público, comecei a ajudar minha mãe muito cedo, então com 13 para 14 anos eu já estava ajudando ela na loja, fazendo caixa, fazendo atendimento ao cliente. Então, eu tive um contato com o negócio assim muito cedo. Quando eu trabalho, então, dos 13 até os 17, 18 anos na empresa da família, ali eu faço meu primeiro intercâmbio para fora, vou morar em São Francisco, na Califórnia, trabalhar como gerente de uma pizzaria lá. Começo atendendo delivery, sem saber falar inglês, vou melhorando inglês, vou subindo rápido, já assumo logo um cargo de gerência ali na operação da pizzaria. E quando eu volto pro Brasil para fazer minha faculdade, eu já volto decidido que eu queria começar a empreender. Naquela época eu estava matriculado para fazer engenharia civil e até cheguei a cursar 2 anos ali, mas eu entendi que ali não era meu lugar, assim, eu queria empreender. Então eu saía da aula e ficava estudando em casa DRE, balanço financeiro, fluxo de caixa, e não estudando as coisas que eu precisava estudar para a faculdade. Então eu faço ali alguns anos de engenharia, daí vou para administração, me formo, mas em paralelo sempre empreendendo. Então os primeiros negócios assim que eu tive e que eu comecei a desenvolver, eles estavam ligados com tecnologia. Na época ali, a gente tá falando em 2015, 2016, a tecnologia estava vindo numa alta, assim, então estava surgindo muito startup, unicórnio crescendo, o Brasil também em alta, começa a participar de muito eventos de empreendedorismo, então Founder Institute, eventos do Google, tudo que tinha de Pitch Night, eu estava sempre participando já para desenvolver um pouco desse lado empreendedor. Então a primeira ideia que eu tenho, ela surge do Startup Garage, um programa do Sebrae, que é dentro da universidade para jovens empreenderem. Então eu começo ali a desenvolver, a gente ganha o projeto do Startup Garage com uma ideia que é para terceirizar o setor de compra de bar e restaurante. Enfim, com 17 anos para 18 ali, empreendendo, a gente acabou que não deu certo, assim, era muito mais para aprender mesmo. A gente toca o projeto ali por 6 meses, daí ele encerra, mas eu continuo empreendendo no setor. Até que em 2019 eu faço uma viagem para a Ásia, para Hong Kong, Singapura, e lá fora eu vejo o pessoal trabalhando com um sorvete de máquina, um sorvete expresso, com sabores diferentes. Então, cores diferentes, sabores diferentes, matcha, gergelim, batata doce, que faz um sorvete roxo, super vibrante, e aquilo me chamou muita atenção do porquê que no Brasil a gente já tinha gelato e a gente tinha o sorvete soft, mas desse formato de baixíssima qualidade que a gente conhece. Então McDonald's, Chiquinho, essas marcas que trabalham com um produto soft, o sorvete de máquina, mas com uma qualidade inferior. É um produto commodity. E aquilo me fica me chamando atenção assim, por que a gente não tinha ninguém trabalhando com sorvete de qualidade aqui no Brasil. Então eu começo a desenhar o projeto da Soft em 2019 e em 2020, fevereiro, a gente aluga o imóvel para abrir a primeira unidade.
a gente aluga o imóvel, começa a obra, começa a pandemia em paralelo. Então a gente foi só postergando a obra até entender um pouco melhor como é que estava a situação e um momento que fazia mais sentido a gente abrir. A gente inaugura dia 23 de setembro de 2020 a nossa primeira unidade na Carlos de Carvalho aqui em Curitiba. Essa é uma loja que ela já foi criada desde o dia zero no conceito to go. Então uma loja é uma operação pequena, enxuta ali em torno de 30 metros quadrados, de 2 a 3 funcionários, para fazer um atendimento mais rápido e mais dinâmico. Então a proposta da Soft de fato é trabalhar com um produto de altíssima qualidade, mesmos ingredientes, mesmo padrão de qualidade do que a gente fala de uma gelateria italiana, mas num formato to go. E por conta disso eu consigo trazer com um custo menor. Então hoje eu uso os mesmos insumos que qualquer sorveteria de alta qualidade, mas eu trabalho com um preço de 40%, 50% abaixo do que é a média das gelaterias, justamente por conta dessa operação mais enxuta. Então, em 2020, a gente abre a primeira unidade já pensando na expansão. 2021 ainda é um ano que a gente está entendendo o processo, aprendendo, e 2022 a gente começa de fato a expansão. A gente abre mais 2 unidades próprias aqui em Curitiba, e em paralelo com a nossa expansão vão surgindo muitos interessados em abrir uma franquia da Soft. E toda vez que chegava alguém na loja e falava, cara, eu quero abrir uma unidade da Soft, vocês são franquia? A gente não é franquia. Naquele momento eu também não tinha vontade de fazer franquia, eu queria fazer uma expansão por loja própria, e a gente ia dizendo, não, a gente não é franquia. Dele, não, mas anota meu nome, anota meu e-mail, e o dia que vocês forem franquia, me avisem que eu quero uma. E aquilo chamou muita atenção porque a gente chegou no momento onde a gente tinha uma lista de mais de 100 interessados. Eram 100 pessoas, nossos clientes, que queriam abrir uma Soft. E daí eu comecei a olhar com mais carinho e comecei a estudar sobre o mercado de franquias. Nisso eu me aproximei muito do Janela Bar, que é uma outra operação daqui de Curitiba, que já estava com suas 30 unidades abertas pelo Brasil. Começo a me aproximar muito deles nesse papel muito de aprendizado, assim, de querer entender como que eles estavam franqueando, o que eles estavam fazendo de diferente, o que eu tinha que prestar atenção. E nessas conversas meio de troca de empreendedor para empreendedor, eu vou lá, planto uma sementinha e a gente meio que entende que as sinergias são muito grandes das nossas operações, e a gente abre o Grupo Rua, que é a nossa franqueadora. Hoje a soma de Soft e Janela, a gente já passa de 50 unidades pelo Brasil, em mais de 10 estados. Então hoje o Grupo Rua é onde a gente toca a nossa estrutura de franqueadora que dá suporte para essas 2 marcas. Em paralelo, em 2021, eu entro de sócio na Local, que é uma padaria de fermentação natural e cafeteria aqui em Curitiba. É um produto que eu era apaixonado, eu era cliente deles, fã deles, e por conta da pandemia eles passaram por algumas dificuldades financeiras. Eu começo ali a ajudar eles na parte administrativa, financeira, e depois de um ano trabalhando de graça ali para eles, assim, meio que na parceria mesmo, só para ver o negócio dar certo, eles me convidam para entrar de sócio, e agora faz um ano, ontem fez um ano que a gente se mudou para um imóvel na Prudente de Moraes, um imóvel com 120 metros quadrados, com bastante espaço para as pessoas sentarem e consumir lá, tomar um café da manhã na Local. E ano passado eu abro o Bar Jataí, exatamente na frente da Local, também na Prudente de Moraes, que é um boteco, que é onde a gente conseguiu explorar um pouquinho ali do que eu e meus sócios ali, a gente gosta dessa vida boêmia, a gente gosta de estar num boteco, tomar uma boa caipirinha, uma boa cachaça, uma cerveja gelada, comer um torresminho. Então a gente abre o Jataí, agora faz 1 ano e meio que a gente abriu. Então hoje, esse é um pouquinho aqui do contexto dos negócios que eu tenho aqui em Curitiba. Puxa, que bacana. Bom, não tem como, obviamente, não deixar de comentar a DeVix, né? Enfim, quem é curitibano e viveu o litoral Sim. do Paraná na infância, eu lembro de, obviamente, frequentar muito a sorveteria. Com certeza, é o ponto de encontro ali em Caiobá, né? Todo mundo marca de se encontrar na frente da DeVix. Exatamente. E aí, Matheus, o quanto da tua experiência de ter trabalhado lá, né, na DeVix, na loja no negócio da família, te ajudou a entender, né, o quanto você levou de experiência pro teu negócio de sorvete, porque era outra época, né, outra geração, outra metodologia, né, enfim, outro produto, né, que era, enfim, de altíssima qualidade, mas é diferente do Totalmente. que você trabalha hoje. Sim. O quanto esse negócio tem relação com o outro e a experiência que você conseguiu carregar. Boa. Cara, tem uma frase que até o Beto, né, que é quem acabou juntando a gente aqui hoje, o Beto Madalosso, ele escreveu uma vez, que ele fala assim, que a gente que é filho ou neto de dono de bar e restaurante, a gente aprende muito por osmose. A gente tá ali vivendo esse ambiente, vivendo isso no dia a dia, desde pequeno, a gente aprende muita coisa. Então, acho que as coisas positivas que trouxeram para mim sempre foi que é trabalho duro, é esforço,
muito tá presente na operação, aquela frase que hoje em dia eu já não concordo tanto, mas que é o olho do dono que engorda o boi, de você tá ali próximo, tá acompanhando, e isso me trouxe essa bagagem muito positiva de trabalhar duro mesmo, de fazer o negócio. Não é o empreender, não é o que a gente fala, né, de comprar o sonho de você trabalhar pouco e ter seu próprio horário, não. Empreender é trabalhar muito e se dedicar muito, e muito tempo, muita energia mesmo para fazer o negócio dar certo. Então acho que isso foi uma das coisas muito positivas que eu aprendi, e também acho que eu colhi muito desse fruto quando eu falo da qualidade da Devix. Isso é uma coisa que está intrínseca hoje dentro de mim. Então quando a gente fala em questão de escolha de fornecedor, de matéria-prima mesmo que a gente usa para fazer o nosso sorvete, é algo indiscutível. Eu nunca troquei um ingrediente pelo outro por ser mais barato. Eu sempre faço mudanças, ou troco de fornecedor, ou troco de matéria-prima por conta de qualidade. Esse é o meu foco principal. Inclusive, a gente acaba tendo uma lista muito extensa de fornecedores, porque tem um que fornece a melhor matéria-prima A, outro que fornece a melhor matéria-prima B, e eu prefiro ter mais fornecedores, mas que me garantem uma qualidade superior. Isso é outra coisa também que eu trouxe muito dessa experiência da Devix. Mas eu acho que também tem aprendizados que não são tão positivos, assim. Vindo de uma empresa familiar, ela tem uma gestão que ela não é a que eu hoje vejo que é a ideal. Então, contas financeiras da pessoa física misturadas com contas da pessoa jurídica, também aquilo que eu falei ali, né, o olho do dono que engorda o boi. Eu acho que isso tem sim um ponto positivo, que você está presente, você está vendo a operação, mas também gera pro dono do negócio um medo o tempo todo de que teu funcionário vai estar te passando para trás, ou que alguém vai estar te roubando, e isso eu também acho que foi um dos aprendizados que eu trouxe da família, assim, de, cara, sim, a gente tem que confiar nas pessoas, a gente tem que dar ferramenta, a gente tem que capacitar os nossos colaboradores para a gente conseguir ficar tranquilo, porque hoje eu não conseguiria ter meus 4 negócios, soft chegando agora em 16 unidades pelo Brasil, se eu tivesse que estar na operação atrás do balcão, cuidando ali com horário de fechamento, enfim. Então a gente vai criando ferramentas e capacitando nossos colaboradores para também conseguir dar esse suporte, essa segurança pra gente. Mas eu acho que da bagagem da família, assim, tem muita experiência boa, tem as experiências ruins também, mas eu acho que isso me fez também hoje começar já prestando muita atenção em questão de fluxo de caixa, de estrutura financeira, de organização mesmo, que eu via que na Devix era um pouco mais bagunçado, assim. Uhum. Não, e sobre esse tema, né, isso é muito comum nas famílias empresárias, nas grandes empresas que surgiram ali na década de 80, 90, né? E se a gente for parar para analisar o tema de governança, gestão, ele é um tema novo, Sim. né? Passou-se a falar de fato em governança, e aí aqui, por exemplo, lá no escritório, o Marcelo Bertoldi trouxe o IBGC já muito tempo depois, né? Então, assim, essa dedicação a olhar para o negócio, a governança, não misturar mais, né? Ou seja, a pessoa física com a pessoa jurídica, entender que o negócio ele serve a família, né? É um tema mais atual, né? Então essas experiências, e a gente tem várias experiências que, enfim, não deram certo, né? Não é o caso do Vix, mas várias experiências que serviram para trazer exemplos de como as coisas com certeza deveriam ser. E às vezes até esse histórico ajude a gente hoje a prestar atenção, exatamente, né? Porque a gente vê muitos casos de sucessão familiar que não foram bem sucedidos, talvez também por falta de governança. Então você vê possíveis M&As que poderiam ter acontecido e que não acontecem por falta de governança, e eu acho que isso vai ensinando, né? Talvez a minha geração, por exemplo, já olhe para o passado e já tome um pouco mais de cuidado com isso, por também ver as experiências negativas que aconteceram antes, né? A sucessão também, né? Algumas experiências de não conseguir formar direito, né, de uma forma adequada os sucessores, de confiar que isso é uma coisa natural e não é, né? Você precisa formar o sucessor, enfim. E isso, esse olhar hoje, a gente tem muito mais ferramenta, essa que é a verdade também, né? Você foi fazer um curso fora, né? Fez uma viagem lá com um olhar já empreendedor, conseguiu identificar uma baita oportunidade que não tinha aqui, né? E imagine, num país super tropical, né? Que demanda por uma gastronomia de alta qualidade, né? Com certeza. Assim, a gente evoluiu muito nisso, né? Desde o sorvete de terminal de ônibus, aquele coloridinho. Sorvete americano. Sorvete americano, até hoje ter as gelaterias italianas e sorvetes como o seu, que são uma qualidade muito superior. Nessa questão da franquia, Matheus,
assim, como que você lida, né? Como é que você faz a gestão para ter a mesma qualidade em cada uma das unidades que você tem? Porque eu acho que isso deve ser um baita desafio, Sim, né? é um Já não tá mais desafio. na tua mão ali. Sim, eu acho que o setor de alimentação ele tem essa complexidade mesmo, esse desafio de você manter padrão de qualidade numa expansão, mas desde o dia zero, como eu falei que a ideia da Soft era expandir, a gente já criou uma receita e um processo de operação que ele já era visando isso. Então hoje eu tenho um formato de produção na loja que é muito facilitado. Então a chance do franqueado ou do colaborador do franqueado errar no ponto de venda é muito baixa. A gente está falando de, até hoje, aí, com todos esses anos de expansão, a gente não teve problemas expressivos com qualidade de produto. Aonde que se torna um pouco mais complexo é a qualidade do atendimento, da experiência do cliente, que é uma coisa que a gente sempre focou muito também aqui em Curitiba, a dificuldade que a gente tem de espalhar isso. Então é por isso que a gente foca muito na capacitação do franqueado. Porque o franqueado é o responsável na loja, na operação dele, de fazer essa cultura da empresa, essa experiência se propagar. Então, isso é uma coisa que a gente foca bastante. Então, hoje, no nosso processo de treinamento de capacitação do franqueado, a gente tem o treinamento de gestão, onde o franqueado vem aqui para Curitiba, passa 2 dias com a gente no nosso escritório, a gente faz uma imersão de cultura, de missão, visão, valores da nossa marca. O segundo dia é mais operacional, mas o primeiro é 100% focado nessa construção do que é a Soft, do que a gente faz e o que a gente acredita, porque ele vai ser o responsável lá na loja por passar isso para frente. Porque a parte operacional mesmo, a gente conseguiu fazer ela de um jeito muito tranquilo. Agora, é uma complexidade, por exemplo, que o Janela, que é a outra marca do nosso grupo, tem um pouco mais de complexidade, porque tem a parte de drinks, de coquetelaria envolvido, onde você tem medidas muito exatas para fazer os coquetéis, você também tem a parte do hambúrguer, que é um complemento da operação do Janela, onde você tem que acertar pontos de carne, você tem que saber comprar insumo de fornecedor, você tem os ingredientes são muito mais perecíveis, né? Uhum. Então, você acaba tendo uma complexidade operacional um pouquinho maior. Coisa que na Soft hoje eu consegui minimizar praticamente a zero, assim. Uhum. E o cliente também, né? Atender clientes num bar, né? É diferente Com de atender certeza. o cliente, né? Eu tive um choque de realidade quando eu abri o Jataí, justamente por isso, assim, eu estava acostumado, vinha de alguns anos, desde criança, né, atendendo na sorveteria, daí abri a minha operação, daí entrei de sócio numa cafeteria. Quando eu tive o primeiro contato com o bar, com a noite, do lado de trás do balcão, né, não como o lado do cliente, foi um choque para mim, porque você vê os mesmos clientes que você atende em outros locais, alcoolizados, assim, você vê a diferença que é fazer esse atendimento, as complexidades, os desafios que a gente tem. Hoje, o Jataí também está na Prudente de Moraes, então é a rua mais movimentada, né? A rua que está mais em alta aqui em Curitiba hoje. Então, a gente chega a ter final de semana que a gente atende 300, 400, 500 clientes num bar, que é um volume muito alto, muito expressivo. Então, a gente já passou por algumas situações, já viu coisas, já relatou situações muito complexas, assim, que está muito ligado também por causa do consumo de álcool, enfim. Então, a diferença que é atender um cliente à noite alcoolizado porque atender um cliente da sorveteria é muito diferente. O cliente da sorveteria, ele tá num momento, o que a gente percebe lá são 2 momentos de consumo mais comuns. Ou o cara tá muito feliz e quer comemorar, nossa, hoje foi um dia muito legal, muito, muito bom, leva a família, vai lá com o casal com os dois filhos, vai lá, pega um sorvete para cada um e ficam ali fora, sentado, tomando sorvete, conversando. Ou é uma pessoa que também teve um dia ruim e só quer um doce ali para compensar, assim, meio que ser aquele momento de felicidade. E é uma coisa que a gente usa bastante na nossa comunicação nisso também, que é uma dose de felicidade, assim, um momento mais feliz no dia da pessoa, porque o doce também tá muito ligado com isso. O álcool também tá relacionado com isso, mas num momento um pouco diferente, né? Mais pra parte noturna ali, então você acaba pegando a pessoa num horário diferente também. Então, eu acho que hoje atender uma pessoa na sorveteria é uma experiência muito positiva, assim. Você pega ele nesse momento mais aberto pra experiência, mais aberto pra ficar contente, pra ficar feliz ali. Legal. Você comentou da Prudente, né? E assim, é uma rua, acho que com certeza mais movimentada nesse quesito de bares e cafeterias e tal. E existem vários bares lá, né? Sim. Junto. Como é que você faz para lidar com essa concorrência, né? O que você faz lá no Jataí, por exemplo, para chamar o cliente para o seu estabelecimento
Como que é o relacionamento entre os proprietários ali, Cara, né? isso é uma coisa interessante, assim. Eu vejo que a Prudente, o jeito que ela se construiu, até para contextualizar, assim, né? A Prudente, há 5 anos atrás, ela não era essa rua movimentada que ela é hoje. Ela passou por um processo de revitalização da prefeitura praticamente junto com a pandemia ali. Então, 2020, 2021, ela passou quase que o ano inteiro em obra, revitalizando, então ampliando a calçada para caber mais mesa e cadeira e reduzindo a quantidade de vias na rua. Então isso fez com que a Prudente ela fosse revitalizada pela prefeitura já focada para se tornar um polo gastronômico, uma rua gastronômica. Em paralelo, os bares e restaurantes que estavam lá antes e que não tinham esse movimento todo, pegaram pandemia mais revitalização da rua. Então eles sofreram muito. E daí rolou uma transição ali de negócios, que alguns negócios que estavam antes fecharam e novos negócios se abriram. E novos negócios de profissionais já especializados e com outras experiências já na área. Então isso trouxe um ponto muito positivo, que ninguém ali era amador, ninguém ali estava no seu primeiro negócio. Então a gente já começa a Prudente nesse novo formato que as pessoas conhecem hoje, com uma maneira muito diferente de trabalho. Então uma harmonia, um relacionamento muito legal entre os proprietários de bares. Então hoje, outra coisa também que eu acho que é um ponto muito positivo, a Prudente não tem concorrência. Porque apesar de serem todos bares, a gente tá falando a gente é um boteco que serve, tem uma carta de cachaça super legal, serve alta coquetelaria e cervejas. O nosso bar, o bar do lado, ele é uma parrilla argentina, então ele tem alguma coisa de vinho, mas também tem chopp, tem cerveja, e atende um outro público por conta do cardápio de comida dele. Do outro lado da rua é um bar especializado em vinho, tem pratos mais quentes, massas. Então, como cada lugar tem o seu cardápio, sua especificidade, a gente acaba não concorrendo entre a gente. E a gente faz com que isso, na verdade, a Prudente se torne uma rua muito agradável para todo mundo, porque a gente consegue trazer um grupo grande de amigo, aqueles que estão indecisos, não sabem o que eles querem, porque ali na Prudente, cada um pode pegar a comida onde a gente quiser, consegue pegar a bebida onde quiser e consegue ter uma experiência na mesma rua, consumindo produtos de lugares diferentes. Então hoje na Prudente eu não vejo que tem concorrência. E isso está sendo muito positivo porque a gente tem se unido bastante. Então agora a gente está viabilizando a abertura da associação da Prudente para conseguir trazer mais força para essa relação que a gente tem. A gente organiza a Prudente Cultural, que é um evento que acontece 4 vezes por ano, que tem apoio da prefeitura, da Fundação de Turismo. Então a gente faz esse evento para trazer família, para trazer grupos, amigos, para verem que a Prudente é para todo mundo. Então a gente tem bar aberto desde o meio-dia, restaurante, né? A local, que é uma padaria, a gente já está aberto 9 horas da manhã, atendendo grupos de família, corredor, depois de corrida no parque ali, final de semana, já vai direto lá no local tomar um café da manhã, e bares que ficam abertos até meia-noite. Então a gente consegue atender um público muito diverso em vários momentos de consumo diferentes. E acho que isso ajuda a Prudente a virar o que ela é hoje, assim. Bom, mas nem tudo são flores, né? Nessa trajetória toda, eu acho que assim, existem não só... Você comentou da associação para ganhar força, provavelmente porque vocês devem ter demandas... Com certeza. De vocês lá, seja com o poder público, com a sociedade, enfim, para fazer com que os negócios fluam de uma forma melhor. Sim. E aí, assim, se a gente for pensar nessa parte de desafio, né, e aquilo que vocês enfrentam no dia a dia, o que você poderia elencar aí que são as prioridades, né? O que mais incomoda hoje, né, e que poderia ser solucionado, por exemplo? Hoje a gente tem uma questão, e assim, a associação ela vem muito para resolver esse problema, porque a gente tem excesso de demanda na Prudente Moraes, que é o que a gente chama de um problema bom, né? O empresário fala que é um problema bom. Mas o que acontece? Hoje a gente tem uma limitação, uma regra da prefeitura que limita a quantidade de mesa e cadeira que a gente consegue usar na calçada, por exemplo. São regras bem específicas e bem rígidas, até porque a Curitiba é conhecido por ser a prefeitura onde as regras são muito bem estabelecidas, e eu sempre fico naquela dúvida, a cidade é limpa, é organizada, funciona, o trânsito relativamente funciona porque a gente tem muitas regras, a gente é muito chato, ou é o contrário, assim, meio que a gente tem muitas regras muito chatas porque o curitibano é chato, é organizado, é metódico. E essa resposta eu ainda não tenho certeza, mas eu sei que as regras para o uso de mesa e cadeira na calçada são muito rígidas. E pelo volume de cliente que a gente atende hoje, a gente tem um problema consistente relacionado a isso. Porque apesar da gente tomar muito cuidado, muito cautela com a quantidade de mesa, de cadeira que a gente vai colocar na calçada para não ultrapassar essas regras, tem dia que os clientes são 3, 4 vezes maiores do que o número de mesa e cadeira que eu tenho. E eles querem consumir ali. Então eles ficam em pé
no meio do caminho, no meio do passeio, que é uma coisa que a prefeitura também tá clara na regra que não pode. Mas a gente, como dono de bar, a gente vai qual que é o que a gente faz nessa situação? A gente fala pro cliente que a gente não vai atender ele, que a gente não pode atender ele. Então é uma relação complexa que a gente tem e é um dos problemas que hoje a gente está buscando resolver junto com a prefeitura. E o que é legal, diferente de outras ruas, outros polos gastronômicos que tiveram aqui em Curitiba, que é um movimento natural que acontece aqui na cidade, onde tem muitos lugares, muitos bares bons, as pessoas se agrupam e começam a ir frequentar aquele lugar com muita consistência, o lugar fica muito cheio. Eles meio que deixaram os problemas acontecer para ir resolver depois. Então eles meio que deixaram a bomba estourar para daí depois resolver o problema com o poder público. A gente está se antecipando. A gente já teve, sim, algumas questões relacionadas ao uso de calçada e barulho, mas hoje não é um problema crônico. Então a gente está buscando o poder público, então a gente tem canal aberto com um vereador, com um deputado, com o prefeito aqui da cidade, já buscando resolver esse problema antes de se tornar, de fato, algo grande, assim. Então hoje a gente tem conversa aberta com os moradores da rua, na associação mesmo, a gente vai trazer os moradores também para dentro, para a gente conseguir ter essa troca, porque a gente não pode fazer uma rua, apesar da Prudente ser um polo gastronômico, a gente não pode fazer uma rua que seja pró-empresário apenas. A gente tem transeunte, a gente tem pedestre, a gente tem morador na rua também. Como que a gente vai conseguir fazer uma Prudente que seja bom para todo mundo? Esse é o nosso foco principal hoje quando a gente fala da associação. E não fazer um negócio só pró-bar, pró-restaurante, que é usar a calçada de maneira indiscriminada. A gente quer fazer algo que seja bom para todo mundo que passa ali pela Prudente. Querendo ou não, hoje é a rua também modelo, a rua queridinha da cidade, da prefeitura, por conta de ser a revitalização que trouxe maior sucesso, maior resultado a curto prazo. Então, quando a gente fala assim, inclusive os números do IPUC mostram que a Prudente, depois da revitalização, foi a rua que teve o crescimento mais rápido, mais expressivo, e hoje é onde tem o principal movimento da cidade. Então, isso é um resultado muito legal, fruto também do trabalho que a gente está fazendo, essa proatividade, essa preocupação com a rua, com a parte cultural, com o evento que a gente faz, com música, atividade para as crianças. Então, acho que a gente está colhendo uns bons frutos também muito por conta desse trabalho, assim, nosso. E se a gente fosse falar de negócio, né? O que você diria assim, poxa, Hugo, olha, a principal barreira aqui, a maior dificuldade que eu tive, né, desde a fundação da Soft lá em 2020, né, com pandemia e tal, até a decisão por expandir, né, por ter as franquias, e agora, assim, poxa, funcionário, a tributação, as barreiras, a burocracia que o poder público às vezes coloca para você gerir o negócio, enfim. Eu acho que, eu diria assim, eu vejo dois grandes desafios que eu tenho no dia a dia. O primeiro deles é por ter virado empreendedor muito jovem, não ter tido muita experiência no mercado de trabalho, ou quase nenhuma no mercado de trabalho, que eu tenho que aprender na prática. Eu hoje, com 28 anos, tenho mais de 50 pessoas trabalhando comigo, inclusive, diria que 60% dos funcionários são mais velhos do que eu, e eu tenho um processo de aprendizado que é muito errando e aprendendo na prática, assim, porque como a primeira reunião de feedback que eu tive, fui eu fazendo. Eu nunca tive uma reunião de feedback, eu nunca tive uma reunião de um líder me chamando para passar um feedback. Então eu tive que aprender na prática, aprender errando, e isso em vários momentos foi um desafio, porque a gente acaba errando com uma frequência talvez maior do que poderia, mas eu vejo que um outro grande desafio hoje pro meu setor especificamente, que a gente tá falando de alimentação fora do lar, é a questão de contratação. Porque a gente tem a complexidade do nosso setor, que a gente trabalha 8 horas de pé, 6 dias por semana, sábado, domingo, feriado. É uma rotina de trabalho, uma carga exaustiva e com salários que não são os melhores. O nosso setor, a gente está falando de um bar que um restaurante que é muito bem gerido, a gente está falando de margem líquida de 10, 15%. Já falando de um salário relativamente baixo, um pouquinho, vamos dizer ali, 10, 15% acima do mínimo, do salário mínimo. Então a gente está falando de um setor que tem uma dificuldade muito grande de contratação por conta desses dois fatores. De um lado, a gente paga pouco, porque nossas margens são pequenas, e de outro lado, a gente tem essa questão de ser exaustivo mesmo o trabalho.
Como que a gente, nos meus negócios, a gente tenta resolver isso? A gente, local já tá aí, desde o dia 0 é 5x2, uma coisa que no nosso setor não é comum. Então, trabalho 5 dias e folga 2 dias na semana, que o normal é o 6x1. A gente paga salários de 30%, 40% acima do salário mínimo já, também, que é um prêmio para a categoria comparada no setor. Mas a gente tem essa dificuldade porque hoje existem... com o surgimento, com os crescimentos das startups, hoje se contrata primeiro emprego, profissionais que talvez precisem saber falar inglês, mas não precisam ser profissionais super bem treinados, com um ensino superior completo, para trabalhar home office com salários 3, 4, 5 vezes o mínimo. Para fazer venda, SDR, para fazer trabalho de experiência de cliente, por exemplo, para startup, para o setor de tecnologia. Então, quando esse setor começou a crescer muito, junto com o crescimento de Uber, iFood, que também trouxe uma oportunidade ali para as pessoas meio que criarem seu próprio horário, trabalhar de uma maneira mais flexível, o nosso setor sofreu muito. E esse é um movimento que começou lá na Europa, foi para os Estados Unidos e agora chegou aqui no Brasil. Então a gente está falando que há 6, 7 anos atrás, a Europa já tinha bar e restaurante fechando por falta de mão de obra. E é um problema que continua acontecendo e até hoje ainda não consegui encontrar a solução ideal para esse problema complexo que a gente tem. Eu acho que é algo que a gente vai se estender por mais algum tempo, até entender de fato o que a gente vai precisar fazer. Mas o setor de bar e restaurante hoje sofre muito com a contratação de mão de obra. Eu trouxe alguns dos problemas principais assim, do setor. A gente acaba tentando nas nossas operações minimizar isso de algumas formas diferentes. E até eu acho que a gente tem colhido bons frutos hoje. Por exemplo, na Soft, eu tenho profissionais ali, 70% dos meus funcionários hoje têm 3 anos ou mais de casa. Coisa que para o nosso setor é bem difícil, assim. A gente fala de um setor que tem uma rotatividade muito grande. Então, acho que a gente tem colhido bons frutos disso, mas sempre é a nossa complexidade. Então, ter vaga aberta, ter dificuldade para contratação, dificuldade para manter colaborador, acho que esse é um desafio mesmo para o setor, assim. Porque assim, no teu negócio é o atendimento na ponta, é o que faz o cara voltar, né? Não, claro, um bom produto, não tem a menor dúvida, mas mesmo tendo um bom produto... Só que isso, o bom produto, quando eu falo de cozinha, ele demanda um profissional excelente. Isso. Porque eu não faço uma produção em escala e mantenho aquele produto pro resto da vida útil dele lá. Não, é todo dia. Se você pedir uma carne de onça no Jataí, a gente vai fazer a carne de onça na hora. Então, são 50, 100 vezes na semana que eu vou ter que fazer uma carne de onça. Então, se eu não tiver um bom profissional, ele não vai conseguir manter padrão de qualidade, que é uma coisa que hoje é um fator decisivo pro retorno do cliente, para ele ter uma experiência positiva, ele ter uma consistência na entrega, né? No atendimento. Então, o nosso setor, ele tem essa complexidade porque eu preciso de uma mão de obra muito qualificada o tempo todo. É uma vacilada ali na operação que toda minha proposta de valor vai por água abaixo. Porque se o cliente vai lá e ele pede uma carne de onça e não tá do jeito que ele provou a última vez, ele talvez nunca mais volte e ele vai fazer propaganda negativa. Então, é uma complexidade que a gente tem, assim. Verdade. Não, isso é bem, bem importante mesmo. Vou voltar para a questão da franquia, que era uma pergunta que eu tinha, daí acabou passando, mas eu quero fazer para você. Como que você escolhe hoje o teu franqueado? Né? Qual que é o critério que você usa? Porque assim, volto na questão da franquia da manutenção, né? Do mesmo padrão, que você comentou atrás. E aí, se fosse, no começo tinha muita gente interessada, né? E qual é o critério que você usa para escolher o teu franqueado? Boa, acho que esse é um fator decisivo, até que eu vejo pro sucesso da franqueadora, porque de fato o franqueado é o responsável por tocar tua marca e levar esse padrão que você criou para frente. Então, hoje a gente tem um processo relativamente rígido, assim, para a seleção de franqueado. Então, tem muitas franqueadoras que fazem o quê? Terceirizam o setor de vendas, o comercial, contratam uma aceleradora de franquia, vão lá e vendem de qualquer jeito para qualquer um. Você tem um crescimento muito acelerado, muito rápido, mas aí depois você acaba colhendo os frutos disso também, de problema com o franqueado. A gente já começou no dia 0 com um processo de venda e de comercial dentro de casa. Então a gente tem um vendedor lá, um diretor comercial com um SDR, que fica dentro de casa, que é onde toca toda essa parte comercial. O processo comercial, ele já é um processo de filtragem. Então, ao longo da negociação, que a gente está falando de um investimento de 250, 350 mil reais, então já tem um perfil, normalmente, de quem entra para comprar uma franquia.
nesse processo, além da gente entender se o franqueado tem a capacidade, né, o capital para investir, a gente também vai passando por algumas perguntas e conversando com ele. É um processo de negociação ali que demora normalmente 2 meses a 3 meses até efetivar a venda de fato. Então, é um processo onde nessas conversas a gente também já vai fazendo uma validação, uma pré-aprovação do franqueado. Então, hoje, a gente tem uma taxa aí de 90% do candidato que paga a taxa de franquia, que ele quer ser um franqueado de fato, que esse é o momento da conversão da venda, a gente tem 90% de aprovação. Porque depois que ele paga a taxa de franquia, eu e meu sócio, que somos fundadores da marca, fazemos uma reunião de aprovação com esse franqueado, que é pra gente sentar, se conhecer, primeiramente, né? Porque até aquele momento foi só com um comercial que eles tiveram contato. Então ali a gente já começa a conversar para deixar tudo bem claro, assim. Tipo, você entende que a Soft não é uma cafeteria, que a gente não vai ter um cardápio super extenso de café, que a gente é uma sorveteria, que a gente foca muito nisso, que a gente foca muito em qualidade de produto, que a gente não vai ser uma sorveteria extremamente comercial, que vai vender caldas artificiais, jogar qualquer top em cima do sorvete. A gente não é isso. Estando bem alinhado isso com o franqueado, junto com a gente tentando entender um pouco do perfil dele, do background dele, de onde que ele veio, se ele já trabalhou em alguma empresa numa multinacional, ou se ele é empreendedor. A gente faz algumas perguntas ali pra gente entender qual que é o perfil do franqueado e se ele tá alinhado com a nossa marca, com o nosso produto. Então, hoje, esses 90% é porque já teve casos da gente fazer essa reunião e falar, cara, infelizmente não vai rolar, talvez em outro momento da tua vida, e daí nesse caso a gente devolve a taxa de franquia para ele e fala, por enquanto não vai dar pra gente seguir como franqueado. E esse é um ponto importante porque a gente pode pensar como franqueadora só no capital que está entrando para o nosso fluxo de caixa. A taxa de franquia, ela é um valor que ela entra como a compra do know-how, né? Então, desse treinamento, dos manuais, de toda a marca, tudo que a gente já construiu. Então, depois que isso tudo está construído, é um dinheiro que é praticamente limpo no caixa da franqueadora. Então, a gente poderia só pensar, né, nesse formato e só pensar no crescimento financeiro da empresa e aprovar qualquer um. Mas eu vejo que lá na ponta, se o cliente for numa loja e tiver um atendimento de baixa qualidade, tiver uma experiência ruim, na verdade eu estou prejudicando a minha marca no longo prazo. Então a gente prefere tomar uma decisão que a curto prazo é pior financeiramente falando, mas que a longo prazo faz mais sentido para a rede como um todo e para a marca. Então a gente toma muito cuidado nesse processo. Só que ao mesmo tempo a gente ainda é uma empresa nova, uma empresa jovem que tem, agora a gente tá indo para 1 ano e meio de franquia. Então a gente tá num processo de aprendizado do que é o perfil de franqueado ideal. Por quê? A gente tem alguns casos, né? Quando a gente começa a estudar e começa a falar com outros franqueadores, eles sempre falam assim, cara, toma cuidado, por exemplo, com o perfil do pai que tá comprando uma franquia pra filha ou pro filho. Porque ele não vai dar valor pro dinheiro, porque o dinheiro não é dele. Só que a gente tem casos de franqueados com muito sucesso, que trouxeram um resultado muito legal com esse perfil. Então, a gente não pode também colocar um X lá e falar, se acontecer isso, jamais, nunca vamos aprovar. Não tem um checklist não pronto, tem um checklist. né? Mas ao longo do tempo a gente está entendendo alguns perfis que fazem sentido ou não fazem sentido. Para a Soft, por exemplo, não faz sentido o perfil do cara puramente investidor. O cara que está comprando uma franquia para contratar a gente para trabalhar e ele ficar de casa, como se fosse o que a gente fala ali, né? Como se fosse uma renda fixa. Cara, franquia não é isso. Franquia é empreender. Se ele não estiver bem alinhado com o fato de que ele vai ter que estar na operação, que ele vai ter que lidar com o funcionário dele, que ele vai ter que lidar com o cliente, se ele não tá com isso na cabeça, esse é um perfil hoje que a gente não aprova. Sim. Porque é um perfil que tende a trazer muito problema, porque, cara, vai acontecer. Um dia o funcionário vai faltar e esse franqueado não vai querer estar lá atrás do balcão atendendo o cliente. Ele vai preferir fechar a loja, baixar a porta e falar, hoje a gente não tá aberto porque o funcionário faltou. E isso não pode acontecer. Então, esse é um perfil que hoje a gente tem tomado cuidado. E assim, acho que tem cenários também. Acho que às vezes a pessoa entra com esse perfil assim, pensando, imaginando isso, e no processo de treinamento, de aprovação, a gente vai ensinando e vai mostrando para ele a importância dele estar na operação. Então, acho que esse é um processo que hoje faz é muito importante no sucesso da franqueadora. E eu vejo que tem muita franqueadora por aí que acaba pecando nessa escolha, muito pensando no curto prazo, assim, né? Nesse recurso que entra pro caixa da empresa, assim. Fazer a alavancagem ali, Sim. né? E depois não se preocupar com o negócio. E, enfim. E hoje existem franqueadoras que, na verdade, dependem da venda de franquia para sustentar o negócio. O negócio da franqueadora, assim, é um negócio que é engraçado, porque quando
tem muito empresário do setor de alimentação que olha pra franquia como se fosse a piscina de dinheiro, assim. Meu Deus, eu vou franquear porque daí eu vou ganhar dinheiro. Daí ele pega uma operação que não necessariamente tá saudável financeiramente falando, porque a gente tem que lembrar, né? Na franquia, você tem uma cobrança de um royalty. Pelo menos a maior parte das franquias tem, alguns casos não tem. Mas a maior parte que tem, se você está falando de um royalty de 5, 6, 7%, que é a média hoje do mercado de alimentação, se o teu negócio com uma unidade própria te deixa 10%, o teu negócio não é franqueável. Porque a hora que você colocar 6% de royalty ali em cima, vai sobrar 2% pro teu franqueado. Esse negócio não é sustentável. Então, se você não tem um negócio que na tua operação própria te gera 20, 25, 30% de lucro líquido, é muito difícil que o teu negócio seja franqueável. E muita gente olha pro mercado de franquia assim, nossa, é a solução pro meu problema. Tô ganhando pouco dinheiro aqui com a minha loja própria, só que vou para esse mercado porque daí a franqueadora vai dar dinheiro. Só que a hora que a gente olha pro negócio como um todo, a gente tá falando de um business de serviço, porque franqueador é praticamente prestação de serviço, que é ensinar teu franqueado a trabalhar, ensinar teu franqueado a vender, fazer o marketing para ele. Obviamente, muitas empresas também têm a parte de venda de produto, então tem a parte da fábrica que vende o insumo para o franqueado, mas não é a totalidade. Então, quando você olha para isso, você fala assim, cara, a minha receita ela é 5 ou 6% do que o meu franqueado vende na ponta. Para você fazer o negócio da franqueadora com a estrutura de custo fixo, aluguel, folha de pagamento, fazer dar certo, a gente tá falando de 20 a 30 unidades de franquia aberta para viabilizar o negócio. Só que você sair do zero franquias e chegar até as 30, é muito trabalho, é muito esforço e é muito tempo para chegar até lá. Então tem muita franqueadora que ela depende dessa venda da franquia para fazer o negócio dar certo. E daí chega naquele momento onde zera o caixa, você fala o quê? Cara, eu preciso vender para qualquer um, de qualquer jeito. E daí você começa a entrar numa bola de neve, que se depende desse recurso, você não pode dizer não, você vende para qualquer um, só que daí as lojas que abrem também fecham, e daí começa a entrar naquela espiral negativa que a gente vê acontecendo muito no mercado, assim. E assim, as pessoas não têm, às vezes, muita noção, né, da complexidade que é uma sorveteria, um restaurante, um bar. Eu acho que hoje uma das maiores... Uma das coisas que eu vejo muito acontecendo no mercado de alimentação é isso, assim. Como a barreira de entrada é muito baixa, qualquer um consegue abrir uma operação de gastronomia. Eu vejo muito aquele caso, assim, o cara cozinha pros amigos no final de semana, ele gosta muito. Nossa, ele é apaixonado por chamar os amigos lá e fazer um jantar e fazer uma massa fresca. Até o dia que esse cara fala, nossa, eu quero muito abrir um restaurante porque eu gosto muito disso. E daí quando ele abre o restaurante, ele entende que ele não gosta daquilo, porque gerir um restaurante é completamente diferente de cozinhar para os amigos no final de semana. Só que como a barreira de entrada é muito baixa, existem muita gente que vai para se aventurar e acaba se frustrando no meio do caminho. Então, eu acho que, pelo menos eu vejo que a gastronomia, assim, se a gente consegue fazer um negócio bem profissional, bem feito, você tem muita oportunidade. Mas acontece muito de informalidade, assim, no setor também, por conta dessa barreira de entrada. Não, é bem isso que você comentou mesmo, né? Ou seja, até tem um jargão, né? Tipo, um dia ainda abro um restaurante, porque eu sei cozinhar, sou chefe, mas não esse é um elemento. Né? E dentro de uma cadeia gigantesca de elementos que a gente tem que fazer. Fornecedor, insumo, funcionário, logística, marketing, né? Enfim, uma infinidade de coisas. Sim. Matheus, assim, um papo muito bacana, cara. Ouvir tua história, né? Ser um cara tão jovem, 28 anos, com uma trajetória bem legal, né? De empreendedorismo, enfim, teu negócio está voando aí, né, toda essa história. Eu sou muito curioso, né, para entender como que esse setor de gastronomia funciona. Frequento, mas sempre fico olhando, como é que será que é administrar isso aqui? Não que eu tenha vontade de administrar um bar ou um restaurante. Mas é curioso, assim, olhar de fora. Prefiro ficar na advocacia, que tem suas complexidades também, mas enfim, não me aventuro muito nisso. Mas eu tenho sempre curiosidade, né? E sempre fico, poxa, como é que o cara escolhe o item, né, que ele vai usar na cozinha dele? Como é que ele faz a gestão dos funcionários, um dia que o cozinheiro falta, né? E você falou, não é administrar de casa, você tem que estar na operação. E ver você assim tão novo, porra, tocando um negócio com a complexidade que tem, muito engajado, né? Enfim, fazer as coisas darem certo é muito bacana. Pô, então, agradeço muito a tua participação aqui, foi um bate-papo bem bacana mesmo. Pô, que legal, obrigado pelo convite também. Imagina, eu que agradeço. Pessoal, obrigado e até uma próxima.